Aê pessoal, hoje vocês me ouviram tocar música aqui porque o meu hiperfoco é música. E você, sabe o que é o hiperfoco e por que o autista usa? Quantas vezes você já tentou tirar? Nós vamos falar disso e um pouco mais hoje, depois que você me der o like e fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo é importante. Quanto mais like esse conteúdo aqui tiver, mais casas a gente vai transformar pelo Brasil e pelo mundo afora. E não se esquece, compartilha o vídeo e comenta aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês pensam sobre essa questão do hiperfoco, porque quanto mais compartilhamentos e mais interações aqui com o conteúdo, mais avisados vocês são toda vez que eu solto vídeo novo aqui no canal Diário de um Autista. O meu hiperfoco é a música e eu descobri muito cedo que ela fazia sentido para mim. Meus pais me apresentaram e não me deram assim um tutorial ou um manual. Meu pai cantava no coral, eu sabia um pouquinho sobre as vozes, né, baixo, barítono, tenor, as vozes masculinas. Eu fui intuindo isso ao longo da vida, vendo meu pai ensaiar em casa, meu pai ensaiar na igreja. Depois ele começou a tocar bombardino por um período curtinho, mas eu consegui absorver algumas coisas. Não falava muito disso, mas fazia sentido na minha formação musical, e toda vez que tinha alguém com violão, essa pessoa podia me explicar muito, mas muito bem o mundo. Não sou um exímio músico, mas eu sei que a música me leva a lugares que eu nunca pensei ir. E quando a gente fala de hiperfoco, a gente fala de exatamente isso. Eu citei a música e algumas passagens dela, citei brevemente como que ela me fez melhor, e antes que eu me esqueça, eu devo contar para vocês também um pouquinho de qual foi o momento exato em que, na verdade não um momento exato, mas um momento de iluminação, de insight, né, que a música poderia me levar a lugares diferentes. Foi quando aos 6 anos, enquanto ensaiava no coral infantil, eu comecei a perceber que os meus amigos vinham trocar conhecimento comigo e que eu conseguia fazer sentido enquanto estivesse cantando, do barulhão lá fora, do mundo, do entra e sai de crianças o tempo inteiro. Eu ordenava tudo isso se eu partisse para a música. E não foi muito tarde até a professora perceber isso em mim. Ela entendeu que eu poderia ajudá-la a ensaiar as crianças, porque eu tinha memória musical bem farta, eu tinha muita facilidade então de conectar as coisas e pegar os arranjos com muita rapidez. A professora fez o uso disso, apoiado por meus pais. Então, o que eu quero dizer com essa história é que quanto mais cedo vocês descobrirem aquilo em que o autista é bom e aquilo que ele se foca para fazer sentido do mundo, melhor. O que é o hiperfoco? É a capacidade do autista de sustentar toda a informação de uma forma parecida, ou seja, eu agrupo tudo aquilo que é parecido, que forma um padrão, para que eu evite gastar muita energia com entra e sai de pessoas, com situações que mudam o tempo inteiro, com tendências de moda e com o barulhão, com o bafafá que isso gera. Mas não é somente porque irrita, mas sim porque hiperexcita os sentidos. Visão, audição, tato, olfato, paladar ficam muito cheios no fim do dia. O fato de eu pegar a música aqui como principal ferramenta de entendimento do mundo quer dizer que eu consigo isolar algumas partes. Quando eu quero só melodia, e quando eu quero harmonia, né? Eu consigo isolar essas duas partes e outras tantas que o mundo já não é mais tão barulhento quando eu penso em música. Eu sei para onde vou. Então uma dica para descobrir o hiperfoco do teu filho é: ele está relaxado enquanto está explorando esse novo saber? Ele parece certo de para onde quer ir? Ele quer mais desses desafios? São 3 perguntas que vocês precisam se fazer quando não sabem o hiperfoco dos filhos de vocês. Quando vocês sabem, é mais fácil ainda. Basta fazê-lo jogar no seu time. Para que eu comesse bem, por exemplo, minha mãe disse: Raul Seixas, ele comia muita salada porque faz bem para a voz. Raul Seixas bebia água, sabia? Porque faz bem para a voz, hidrata a garganta. E meu pai dizia:
Olha, o Roberto Carlos não respondia aos adultos, porque ele era uma pessoa comportada e assim conseguiam que eu fizesse algumas coisas que para mim não faziam muito sentido. Por que eu preciso falar mais baixo com algumas pessoas e eu posso falar mais alto com algumas outras? Era mais demonstrável por historinhas, por contextos. E esses contextos vinham sempre do hiperfoco, que no meu caso era música. Não era como se o Marcos fosse falar de música 24 horas por dia, fosse só fazer práticas musicais. Mas a partir delas, a vida ia ganhando outros contornos. Então, saiba esperar o próximo compasso. Para saber esperar, não é sair cantando quando eu quiser, mesmo que eu tenha a ideia muito cristalina na minha frente. Não é sair cantando qualquer tipo de música, o grupo vence, eu tenho que saber ceder também. Aprender a calcular os tempos de uma música é aprender matemática. Aprender a história de uma música, por que não? É aprender história. Aprender a grafia através de uma música, isso eu fiz muito, principalmente com as músicas mais metafóricas da música brasileira, é aprender língua portuguesa e, é claro, aprender os clássicos do rock para mim era aprender inglês. Eu lembro que quando eu entendi a expressão break free, né? Ser livre, livrar-se de, foi com aquela música do Queen, I Want to Break Free. Minha tia era professora de inglês na época e mais um uso que nós demos para o hiperfoco da música. O que eu quero dizer brevemente é, não se assusta com o hiperfoco do teu filho. Dê mais, mas dê com contextos, dê com dinâmica, use a seu favor. Faça o hiperfoco jogar no teu time, porque senão vai se criar uma ilha entre você e o seu filho. Isso não pode acontecer, você e sua filha, isso não pode acontecer. Nós precisamos chamar o autista, ele precisa entender seguro naquela nova proposição que nós demos. Então, que estratégia melhor do que usar o hiperfoco, que é aquilo que ele já tem de segurança, já tem de base, para explorar novos conhecimentos, começando daquilo que a criança sabe. E, gente, como muitos terapeutas, inclusive, eles se enganam nessa parte porque dão demandas para o autista que ele não está acostumado, sendo que o autista é um indivíduo do método. Conhecer o hiperfoco, debruçar-se em cima dele e não tentar tirar, muitas vezes forçadamente, vai te abrir portas. Com certeza. Tem aberto para mim até hoje. Se entre as pessoas neurotípicas estar em uma tribo, conservar um conhecimento específico, abre portas, por que para o autista não seria diferente? Vamos pensar nisso. Curte, compartilha esse vídeo para ele chegar mais longe, interage comigo aqui nos comentários porque eu vou gostar. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado pelo tempo de vocês. Até um próximo vídeo aqui do Diário de um Autista. Tchau!